Aleluia! Amém. Quero começar essa noite fazendo uma pergunta para vocês. Eu não, vou transferir a pergunta para vocês, para você fazer para alguém que está ao seu lado. Pergunta para essa pessoa que talvez você ainda nem interagiu com ela nessa noite. Pergunta assim para ela: o que você faria se você não tivesse medo? O que você faria se você não tivesse medo? Eu vou repartir com vocês uma história que, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Vou falar sobre um trecho que começa no versículo 25. Eu acredito que você já conhece essa história. É uma história muito conhecida de nós, que conhecemos ao Senhor Jesus. Fala sobre um momento decisivo na vida dos discípulos, que é claro que essa história, ela sempre irá ser aplicada nas nossas vidas, sempre. Talvez você já leu essa história uma vez, duas, três, talvez você já ouviu uma ministração sobre essa história, mas ela sempre fala conosco. A história diz o seguinte, que Jesus, ele esteve caminhando com seus discípulos e algumas coisas aconteceram, alguns milagres aconteceram. O pão foi multiplicado, como o pastor Johnny, repartiu aqui neste final de semana. Multiplicação dos pães, do alimento. Os discípulos, eles estavam convivendo com Jesus e vendo várias coisas acontecerem diante deles. E em um determinado momento, Jesus, ele traz uma palavra, uma direção para aqueles discípulos, que eles entrassem no barco e ele os encontraria mais tarde. E esses discípulos então entram neste barco, a história fala sobre isso. E quando já era madrugada, eles sozinhos nesse barco, começa uma tempestade, ventos contrários, toda aquela história. E de repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. E aqueles discípulos, eles olham para aquele movimento. E Pedro, ele enxerga Jesus. E os demais discípulos, o versículo 26 ou 27, versículo 26, os demais discípulos, quando eles enxergam algo andando ali sobre o mar, eles ficam assustados e eles dizem: é um fantasma, e ficam com medo. O texto aqui fala que eles gritam de medo. O versículo 27 diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, porque sou eu, não tenham medo. Daí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde a Pedro: venha. Pedro sai do barco, anda sobre as águas e vai na direção de Jesus. Passagem que sempre mexe conosco, não é verdade? Nós que, da mesma forma que esses discípulos, temos direcionado as nossas vidas para caminhar com Jesus, para aprender com Ele. A primeira coisa que sempre me chama a atenção neste texto é a coragem de Pedro. Alguém sonha em ter esta coragem? Jesus te chamando e você sai do barco daquele local e você caminha sobre as águas. Alguém já teve esse sonho? Olha só quanta gente. Antes de se converter, você sonhava que você voava, Agora você sonha que você caminha sobre as águas. É um nível mais profundo, de um sonho sobrenatural. Mas a gente identifica essa coragem na vida de Pedro, e nós olhamos para essa coragem e é algo que nos desafia, nos encoraja, algo que nos inspira. Eu creio que Pedro, ele andando com Jesus, ele começa a aprender algumas coisas que nós também precisamos aprender e ter uma revelação profunda, assim como Pedro tem naquele momento. Ele descobre que andar com Jesus não é apenas conhecê-lo. Ele descobre com as próprias palavras de Jesus, o seu mestre, que andar com ele é conhecê-lo, mas é também fazer as coisas que ele faz, ser como Jesus é.
É uma grande revelação acerca de um discípulo de Jesus. Ele não só o conhece, mas ele passa a ser desafiado a viver como o seu próprio mestre. Em João capítulo 14, versículo 12, ele ensina isso para os seus discípulos, ele ensina isso para nós. O texto diz: se creres, poderá fazer todas as coisas que eu faço. É o significado então de ser um discípulo, que Pedro tinha revelado para ele. Pedro vê o seu mestre caminhando sobre as águas, e o que ele pensa? Eu também posso. Ainda mais ele me chamando, com certeza eu vou ao seu encontro num lugar sobrenatural. Pedro traz então o significado de um discípulo. Pedro traz uma demonstração para nós de como podemos viver algo extraordinário com Jesus. E eu creio que todos nós que estamos aqui nesta reunião, nós estamos ouvindo desafios da parte do Senhor, a sua voz nos chamando dia após dia a nós vivermos também experiências sobrenaturais com Ele. Porque uma vez que nós o conhecemos, e Ele nos conhecendo mais ainda, particularmente, até mesmo as coisas que nem nós ainda entendemos que estão dentro de nós e nos motiva, Ele nos conhecendo assim, Ele nos desafia dia a dia a nós sermos transformados à sua imagem. E o Senhor Jesus então tem nos desafiado a andar em lugares sobrenaturais. Ele tem nos desafiado como pessoas, e Ele tem também nos desafiado como igreja, a nós darmos passos sobrenaturais, a nós não olharmos para as circunstâncias. É o que a gente vê aqui nessa história de Pedro. Amém. Passos sobrenaturais, caminhar sobre as águas, ouvir a voz do nosso mestre, e nós não termos medo. Amém? Amém. É algo que mexe sempre conosco, mas nessa noite eu não gostaria de falar da postura de Pedro. Eu gostaria de falar dos que ficaram no barco, porque estatisticamente você pode concordar comigo que mais discípulos ficaram no barco do que discípulos saíram do barco e viveram algo sobrenatural. E isso então nós precisamos investigar, porque talvez mais ou muitos de nós, é uma suposição, temos ficado no barco, quando Jesus tem nos chamado a dar passos sobrenaturais. Então eu quero falar sobre este paradigma, o paradigma da incredulidade. Porque os discípulos, eles não andaram sobre as águas? Porque aqueles outros discípulos não andaram sobre as águas? O que pode impedir você de viver algo extraordinário? Os discípulos, numa hora decisiva das suas vidas, ao invés de enxergarem Jesus, ao invés de identificarem Jesus naquele momento crucial das suas vidas, eles enxergaram fantasmas. Ao invés de eles identificarem Jesus naquelas águas agitadas, eles olharam para o mesmo lugar que Pedro viu Jesus e teve coragem para andar até ele, ouvir a sua voz e obedecer a sua voz. A maior parte dos discípulos,
eles enxergaram simplesmente naquele lugar fantasmas. O texto não diz a respeito do nome daquele fantasma, porque sob definição, fantasmas eles são particulares a cada um. Fantasmas, eles dizem respeito a imagens que são criadas de coisas que já morreram. As enciclopédias bíblicas dizem que os fantasmas, e principalmente o fantasma descrito nessa situação, se referem a coisas que já haviam morrido. Fantasmas falam sobre coisas que já não existem mais, mas muitas vezes, em momentos de escuridão, em momentos de tempestade, essas lembranças, elas se materializam e trazem uma imagem que assustam e atormentam. Tcharam, sou eu. Sou eu, tá tudo bem. Anota o tema da mensagem. Você está enxergando Jesus ou fantasmas? Você está olhando para Jesus ou você está olhando para fantasmas? O versículo 26 diz que aqueles discípulos que ficaram no barco, antes de sofrerem com aquelas situações adversas, com aquelas questões naturais que estavam envolvendo toda aquela situação, eles da mesma forma olharam, mas eles tiveram medo. E diz que eles tiveram medo porque ao olhar para aquela situação, identificar algo se movendo, eles enxergaram fantasmas, não enxergaram Jesus. Olharam para o mesmo lugar que Pedro, mas naquele momento eles enxergaram fantasmas. Fantasmas, como eu disse, fazendo parte dessas definições que as enciclopédias e os livros de estudo trazem, eles se referem a aparições de defunto, de coisas que até já existiram, que até já foram reais, mas já morreram. Eles viram Jesus no lugar, viram defuntos, imagens, fantasmas no lugar de Jesus. E eu te pergunto, será que você tem alguns fantasmas? Será que existem alguns fantasmas que voltam a te atormentar? Ou em momentos decisivos da tua vida, ao invés de você conseguir enxergar Jesus te chamando, você enxerga estes fantasmas, essas situações que até já saíram da sua vida, que fazem parte de um passado seu, mas nesses momentos talvez de crise, de desafios, de ouvir a voz do Senhor, esses fantasmas, eles insistem em voltar, trazendo lembranças, trazendo uma aparência de morte, confrontando a sua fé, trazendo medo. O que tem vindo à sua mente quando Jesus tem te chamado a dar passos sobrenaturais? Veja bem, eles não foram impedidos simplesmente pelas circunstâncias. Os fantasmas que existiam ali, talvez na mente de cada um deles, ele cresceu de tal forma que trouxe um temor, mesmo Jesus estando naquele lugar, mesmo o Senhor Jesus falando naquele lugar. Muitas vezes estes fantasmas, se não discernidos, eles podem nos impedir de dar esses passos que o próprio Senhor, o nosso próprio Mestre, tem nos chamado a dar, a caminhar, a viver uma vida sobrenatural. Aquelas situações não eram reais, aquele fantasma não era real. A gente descobre no próprio texto, acerca de quem era, mas para aqueles homens que andavam com Jesus, para eles foi uma confusão. E por que para nós não seria? Em alguns momentos também decisivos, onde nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Por que coisas
nos impedem de dar esses passos sobrenaturais. Eles foram chamados, aqueles discípulos, a viver uma vida sobrenatural, a ouvir a voz do Senhor, a dar passos da mesma forma, sobrenaturais, como eles estavam aprendendo com o seu mestre. Mas algo ali aconteceu com eles. E eu creio que essa é uma experiência que muitos de nós têm passado nesses dias, caminhando com Jesus. Momentos decisivos, onde o Senhor tem nos chamado a dar passos assim, sobrenaturais, e nós enxergamos, ao invés de chegar a Jesus, estes fantasmas. Isso sempre acontecerá conosco, não enxergar fantasmas, mas sermos desafiados pelo Senhor. E parece incrível que isso acontece nos momentos talvez mais decisivos das nossas vidas. O Senhor nos chamando e essas imagens aparecendo. Eu lembro que algumas vezes nós passamos por situações, nós como família, nós como casal, onde nós ouvimos a voz do Senhor, mas algumas coisas que depois foram discernidas, mas naqueles momentos eram tão reais, elas confrontaram a nossa fé, e elas se levantaram, mesmo nós ouvindo claramente a voz do Senhor, situações se levantando como estes fantasmas, para nos impedir a darmos passos sobrenaturais nas nossas vidas, com respeito ao nosso chamado, com respeito às nossas decisões. Há mais ou menos 7 anos atrás, quando nós demos um passo muito importante nas nossas vidas, neste momento, mais uma vez, essas situações, elas se levantaram. Nessa época, nós tomamos essa decisão de entrarmos no ministério em tempo integral. Eu, primeiro, deixando as coisas que eu tinha como conquistadas já sobre a minha vida, as coisas naturais. O Senhor me chamou para eu deixar toda uma carreira, toda uma situação que para mim era algo bastante confortável. Algo que era o próprio Deus que havia trazido para nós como sustento. Eu trabalhava nessa universidade que o Senhor trouxe para nós como uma resposta de oração, para nós virmos para Florianópolis. E tudo estava certo. As coisas estavam acontecendo, foram momentos que nós tivemos um crescimento, eu digo eu profissionalmente, nós como família. Ali algumas coisas começaram a acontecer, milagres que nós provamos durante aquele tempo. E eu creio que isso também acontece neste movimento ali do Senhor com os seus discípulos. Porque os discípulos, eles provaram da provisão do Senhor quando eles estavam no barco. Eles provaram da provisão do Senhor quando eles caminhavam com Jesus sobre a terra, sobre a praia. Mas existia um momento que aquele conforto, aquelas coisas que eles já haviam andado, caminhado, experimentado com Jesus, ficou para trás. E o Senhor os chama, os desafia a dar este passo, que era um passo além daquilo que eles já haviam experimentado com o Senhor. E era mais ou menos este cenário que nós estávamos neste momento das nossas vidas, e outras situações já haviam acontecido. Quando o Senhor nos chama, se nós não tivermos coragem e discernirmos que é Ele que está nos chamando, e nós não conseguirmos olhar para a sua presença e encontrarmos Ele naquela situação, nós podemos olhar para fantasmas e ter a nossa fé desafiada, desviada daquilo que é a voz do Senhor, e Ele tem nos encorajado a fazer. Quando nós estávamos nessa situação, existia uma base sólida sobre os nossos pés. E quando nós falamos de barco, pelo menos nessa época, nestes barcos que eram construídos, a sua base, a sua plataforma era uma plataforma de madeira. A maioria dos barcos ainda, eles são construídos assim. E a madeira, na palavra do Senhor, diz sobre coisas naturais. Então, nós estávamos num lugar que o Senhor tinha nos dado, o Senhor tinha nos levado, eram conquistas, eram coisas naturais que o Senhor tinha trazido para nós, mas chegou o momento de nós sairmos daquele lugar que para nós era confortável e seguro, desafio da parte do Senhor.
Agora, nós poderíamos não ter respondido a este desafio e ficado naquele lugar de conforto, e este é o perigo. E este é o engano que muitas vezes nós passamos e não estamos identificando que nós estamos passando por eles. Nós ficamos em lugares que o Senhor nos desafia a deixar, passos que nós precisamos dar de uma forma sobrenatural, quando a voz dele vem sobre as nossas vidas. E essa situação que eu vivia, essa questão natural, a universidade, aquilo que o Senhor havia trazido para mim, para a nossa família, aquilo era um fantasma? Não. Mas meu medo de viver algo sobrenatural naquele momento, revelaria que ali existia sim um fantasma presente naquela situação. E olha que eu precisei vencer alguns fantasmas na minha vida. Mas é fácil nós entendermos sobre situações que já vieram sobre as nossas vidas. Em alguns momentos, elas podem nos visitar, e se nós não tomamos cuidado, não discernirmos isso, essas coisas tomam o lugar da nossa fé e roubam a imagem de Jesus que está à frente de nós e calam a sua voz. Para vocês entenderem por que esses fantasmas neste momento, principalmente na minha vida, nessa situação, eles se levantaram trazendo medo, coisas que eu pude enxergar quando Jesus estava ali me chamando a dar este passo sobrenatural. Eu cresci uma família muito abençoada, eu, minha mãe e minha irmã, e como eu perdi meu pai muito cedo, assim que eu comecei a crescer, ali adolescente já, eu comecei a trabalhar. Então, muito cedo eu conquistei uma certa independência quanto à minha questão financeira. Então, com 12 anos eu trabalhava, e assim foi, com 13, com 14, com 17 anos eu tive o meu primeiro sucesso como empreendedor. Neste momento a minha esposa me conheceu e por interesse ela se aproximou de mim. É brincadeira. Ela me conheceu numa parte de baixa, né, na minha vida. Mas aos 17 anos, existia algo em mim de conquista, de precisar resolver a minha vida, de não depender de ninguém, de ter que conquistar algo que nunca havia sido fácil para mim em toda a minha história. E eu lembro com 17 anos, existia um programa que existe até hoje, é um programa que passa no domingo, deve estar passando essa hora, que é o Domingão do Faustão. Acho que nunca vai acabar esse programa. Eu tinha 17 anos e essa minha primeira situação aconteceu como um empreendedor. Eu estava assistindo um dia esse programa, acompanhando este programa. Existia um quadro, há muitos anos atrás, que era o Caminhão do Faustão. Não sei se vocês, os mais velhos, lembram disso, né? Mas o quadro era o seguinte: as pessoas, elas sabiam que o Caminhão do Faustão ia para uma cidade e elas tinham que escrever uma carta e colocar e levar num lugar lá que eram recolhidos durante a semana, em locais, em lojas, tal. E aquelas cartas, elas formavam uma montanha, colocavam numa praça pública no dia do programa, no domingo, e era sorteada aquela carta. E daí o ganhador ganhava um caminhão de prêmios, né? Era o Caminhão do Faustão. Daí, naquela época, eu trabalhava numa gráfica e eu fui concorrer, né? Fui escrever minhas cartinhas ali e tal, para ganhar um caminhão de prêmios. O que acontece? Quando eu fui comprar a carta, não tinha envelope. E eu fui numa outra livraria, não tinha envelope. Daí eu tive uma ideia, conversando com uma outra pessoa que trabalhava ali naquela gráfica, para a gente fazer envelopes. E a gente fez, naquela semana que haviam acabado envelopes na cidade, a gente fez um envelope. Eu tenho esse envelope guardado ainda. Eu desenhei um caminhãozinho, tinha o Faustão ali na janela, dando um tchauzinho e tal. E eu esqueci de trazer esse envelope. E
nós vendemos durante essa semana em Londrina muito envelope. E o que acontece? Quando acabava o programa, eles faziam um sorteio, eles anunciavam que no próxima semana estaria numa outra cidade o caminhão. E o que a gente fez? Nós imprimimos envelopes. Na primeira vez, a gente imprimiu, acho que foram uns 30 mil envelopes, e nós fomos para outra cidade que iria acontecer o evento ali do caminhão do Faustão. E a gente foi, eu acho que foi para Piracicaba, uma cidade assim do interior de São Paulo. Na terça-feira, a gente já havia vendido todos os envelopes. A gente levava, eu e essa outra pessoa, a gente levava os envelopes nas bancas de revista, nas livrarias, e deixava em consignação. 2 dias depois, a gente passava e tinham vendido tudo. Então, isso começou uma semana, na outra semana a gente vendeu 50 mil envelopes, outra 100 mil envelopes, outra 200 mil envelopes, e aquilo começou a tomar uma proporção gigantesca, que a gente deu certo o negócio. Era tanto dinheiro que eu lembro que eu chegava no hotel com mochilas, depois de passar nos locais para receber, e eu virava aquelas mochilas grandes em cima da cama e não parava de cair dinheiro. Era dinheiro caindo, dinheiro caindo. Em uma semana eu lembro que eu comprei um carro com esse dinheiro. Só que o que aconteceu? Aconteceu que as pessoas, cada cidade que a gente ia, algumas pessoas identificavam aquilo que a gente estava fazendo e era a concorrência que chegava, né? Na outra cidade tinha mais um vendendo, na outra tinha outro, e até que as pessoas começaram a colocar camisetas com o símbolo da Globo, escrito atrás, produção do caminhão do Faustão, e daí começou a azedar a nossa marmita ali, até que o Faustão, um dia ao vivo no programa, ele falou comigo ali. Ele pegou, no final do programa, ele virou, ele já tinha falado da cidade, a gente já tinha ido para várias cidades, né? Ele pegou e falou o nome da cidade, e daí ele falou, olha, só que é o seguinte, ô louco meu, a partir deste domingo, não valem mais aqueles envelopes personalizados, aquele do caminhãozinho, aquele outro, tarará, agora só envelope branco ou envelope ali, que tinha aquela lateralzinha da bandeira do Brasil. A partir dessa semana não valem mais aqueles envelopes. Bom, nosso negócio foi por água abaixo, mas a gente teve êxito no momento ali, que foi bastante importante. Logo depois disso, eu, junto com a minha família, a gente abriu um restaurante. Esse restaurante era pequeno, ele começou a crescer e tomar uma proporção, e ele ficou algo bastante grande, importante ali na nossa cidade. Por que eu estou contando essas coisas para você? Porque para mim isso era importante. Algumas questões que eu sempre corri atrás e que eu sempre buscava e que eram desafios, eram alvos, muitos desses envolviam essas questões financeiras, pensando num suprimento, algo que eu precisaria conquistar. Agora, a nossa vida seguiu, situações favoráveis, desfavoráveis na questão financeira, o nosso casamento, os nossos filhos, e quando eu chego neste momento que o Senhor estava me chamando para dar um passo sobrenatural, para vir em tempo integral, eu teria que fazer uma escolha, e essa escolha, ela envolve muitas outras. Quando nós dizemos um sim para o Senhor, muitos nãos, eles estão a caminho. Então essa escolha envolvia um foco, envolvia algo que seria o principal, pescador de homens. Seria a obedecer um chamado que nós sabemos que existe, claro, uma limitação financeira para isso. Então todas aquelas coisas que eu cresci trabalhando e buscando, estava dentro de mim, aquelas coisas, naquele momento, quando eu ouvi a voz do Senhor, elas se levantaram. E elas foram estes fantasmas. Coisas que eram um problema? Não, mas para mim sim, concorriam naquele momento com a voz do Senhor, o plano que Ele tinha, algo que Ele estava me chamando a fazer. Então fantasmas, eles compõem muitas vezes este cenário onde o Senhor está nos chamando, mas coisas que talvez a gente identifica e coisas que nós não identificamos, que são nossas motivações, elas aparecem nessa hora, quando a voz do Senhor vem sobre as nossas vidas. Se um fantasma aparece quando Jesus te chama e você fica olhando para este fantasma e deixa ele te assombrar, você pode ficar até mesmo escravo deste medo, deste fantasma. Um medo que te impede de caminhar com Jesus,
ele se torna um fantasma, algo que pode te assombrar, algo que pode te roubar de ouvir e entender aquilo que o Senhor está querendo revelar para você. Exemplos de fantasmas que podem nos assombrar, que podem te assombrar. Situações talvez que você já passou e que foram difíceis. Situações que você já enfrentou, mas lá no fundo você tem medo que essas situações retornem, que elas voltem. Como eu disse sobre essas questões financeiras, problemas financeiros que você já teve, estas situações podem sim ser fantasmas em momentos decisivos da tua vida. Talvez pessoas e situações que te fizeram mal, em momentos onde o Senhor te desafiar a dar passos sobrenaturais, se essas questões não forem resolvidas, elas podem se levantar novamente e serem fantasmas, concorrendo com aquilo que o Senhor está te chamando a fazer, o passo que Ele está te chamando a dar, sobrenatural. Você já perdoou, mas muitas vezes tem medo que esta situação aconteça novamente. Isso pode ser uma grande assombração na sua vida. Situações do teu passado que te trazem medo, que te trazem insegurança. E deixa eu falar algo para alguns irmãos aqui nessa noite. A tua situação financeira atual, ela não define aonde o Senhor vai te levar. Amém. A tua situação financeira que talvez esteja muito difícil, que pode ser um grande fantasma que se levanta nessa hora quando o Senhor te desafia a dar passos sobrenaturais. Essa situação financeira, ela não vai permanecer de pé. Essa situação não define aonde o Senhor vai te levar. Amém? Não deixe que essa situação se transforme em um fantasma, te atormentando dia após dia. Nós precisamos, e nós vamos fazer isso nessa noite, desligar alguns fantasmas que podem estar rondando este lugar, rondando as nossas casas, rondando a nossa mente, passeando no nosso coração. Nós vamos desligar em nome de Jesus, fantasmas. Talvez alguns fantasmas que se levantam e aparecem assim, em momentos muito decisivos das nossas vidas, dizem respeito até à nossa própria natureza, a nossa carnalidade. Às vezes você ouve a voz do Senhor, crê que é um desafio que Ele está te trazendo, é algo que Ele está te chamando a fazer, mas você olha para você mesmo, e você mesmo pode se tornar este fantasma, as tuas próprias limitações, você se conhecendo, você sabendo das suas fraquezas. Se você não enxerga Jesus, se você não decide olhar somente para Jesus, essas coisas se levantam e concorrem com a imagem de Jesus à sua frente. É a voz do Senhor, mas será que eu estou pronto? Será que é Ele que está me chamando? Eu conheço a minha natureza. Agora, interessante, quando nós olhamos a vida dos discípulos, até este momento principalmente, eles eram homens que haviam feito uma decisão muito séria, um compromisso de andar com o Senhor, de converter as suas vidas para aquilo que Ele estava revelando, mas aqueles homens ainda tinham falhas, eles tinham fraquezas, ainda passavam por situações que revelavam essas fraquezas e revelavam a sua incredulidade, porque nós sabemos quem nós somos, não é verdade? E isso muitas vezes é que nos limita quando o Senhor nos chama a fazer algo e andar de uma forma sobrenatural, a ignorarmos as situações contrárias e darmos passos ousados de fé. Eu muitas vezes, quando eu olho para mim mesmo, eu levo um susto como quem vê um fantasma. Esses dias eu cheguei em casa e eu não lembro o que tinha acontecido, mas eu estava
eu não sei se a palavra é nervoso, ou um nível acima de nervoso, ou irritado. Eu sei que não era um bom dia, eu não sei o que tinha acontecido, mas eu havia acabado de chegar em casa. Eu não lembro se foi no trânsito, qual foi a situação, mas o nosso prédio, uma boa parte de vocês conhece o condomínio, né? Metade da igreja mora lá, eu vejo todo mundo por lá. Quem não mora lá, visita lá o prédio. E ele tem uma peculiaridade, que o estacionamento ele fica na frente dos blocos, né? E você chega, para o teu carro e se alguém está na sacada ali, você dá um oi e tal, né? Uma festa. E esse dia que eu cheguei, que eu não estava com cara de bons amigos, mas eu não havia percebido quão cara de poucos amigos eu estava. E eu parei o meu carro, eu desci, e na sacada do segundo andar, onde eu paro o meu carro, fica um cachorro lá. Toda vez que a gente chega, ele sai na sacada e fica latindo, porque aquele pedaço é dele. E aquele dia eu cheguei, e o cachorro fez a mesma coisa que ele faz todo dia, coitado. Ele foi lá na sacada e começou a latir. Eu estava tão nervoso, que eu virei para o cachorro, eu só fiquei olhando para ele, coisa de 3 segundos. Ele viu o meu olho, o cachorro, estou falando sério, ele abaixou a cabeça, ele virou de fininho e entrou dentro do apartamento. Eu não sei o que passou na cabeça daquele cachorro, eu não sei o que passa na cabeça de um cachorro, mas eu creio que ele teve a certeza que se ele latisse para mim, eu ia matar ele. Eu ia subir no apartamento, eu ia jogar uma bomba, mas o cachorro ele viu, só pelo meu olhar, ele achou. Então, às vezes, quando o Senhor nos chama a fazer algo e dar passos sobrenaturais, muitas coisas podem concorrer com a sua voz, e uma delas, e talvez a mais cruel, é a nossa própria carnalidade, nós mesmos, um fantasma que fica mostrando as nossas limitações, trazendo à luz apenas as coisas naturais. Agora tem um texto que é incrível, que era maravilhoso, que esses dias eu estava lendo, e ele veio sobre mim e trouxe um conforto, sabe, do Espírito Santo. Anota esse texto que é em Efésios capítulo 2, é um trecho longo, mas eu vou ler o versículo 4 ao 6, você pode ler mais depois na sua casa. Esse texto está falando sobre a ressurreição de Jesus, e o plano que isso envolvia ali, e nos envolve hoje, o plano dele para nós também, após essa ressurreição. O versículo 4 diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Esse texto, ele diz o seguinte, que Jesus, ele morreu sim pelos nossos pecados. Obra de cruz, ele pagou um preço pelos nossos pecados, e Jesus foi para a cruz por isso. Quando nós, e nesses dias da Páscoa, né, que é ministrado muito sobre isso, e algumas figuras ilustres do mundo gospel, né, eles tiram essa foto e colocam no seu Instagram, na frente daquele lugar que é conhecido como o túmulo de Jesus, porque nesse lugar tem uma plaquinha na porta que diz, em português, que ele não está mais ali. Então Jesus ressuscitou, ele pagou o preço pelas nossas vidas, ele visitou este lugar de morte, mas ele saiu daquele lugar. E esse texto diz que nós, da mesma forma, nós morremos, pela graça de Deus, nós somos alcançados por essa morte, nós morremos sim para a nossa natureza, nós vamos para este lugar de morte, mas
aqui diz que nós também ressuscitamos com Ele. Este lugar de morte, este lugar de sermos escravos de nós mesmos, das nossas fraquezas e da nossa carnalidade, é um lugar que precisa passar sobre as nossas vidas também. É claro que nós continuaremos tendo uma carne para nós lutarmos, como o apóstolo Paulo revela isso de uma forma incrível no livro de Romanos, mas nós não podemos nos conformar em viver presos no pecado, limitados num lugar onde nós não ousamos dar um passo de fé, porque nós conhecemos a nossa carnalidade, e esses fantasmas se levantam neste lugar dizendo que você não pode, porque existe uma carne que vai te derrubar em um momento decisivo da tua vida. Agora, esse texto diz que você ressuscitou. Nós não podemos ficar e sermos conformados a morar neste lugar, porque Jesus não está lá, Ele ressuscitou. E nós também não podemos ficar presos neste lugar de morte. Existe algo muito maior para nós vivermos, e tudo isso faz parte da voz do Senhor nos chamando a viver de uma forma sobrenatural sobre a terra. Não num lugar de morte, não num lugar limitado pela nossa própria força, mas é pela graça dEle. Ele nos capacita, Ele nos leva até a nós darmos esses passos de fé, a vivermos de uma forma sobrenatural, porque não é a nossa força, não é o nosso fazer, não é o nosso entendimento, mas é Ele, amém? E esse fantasma, ele precisa ser desligado das nossas vidas, o fantasma que nos assombra, em momentos também onde Ele nos chama para vivermos uma vida sobrenatural e darmos passos sobrenaturais. Não deixe o medo se transformar neste fantasma e te segurar neste lugar de morte. Um lugar preso, um lugar seguro de viver coisas extraordinárias. O Senhor está te chamando a viver de uma forma sobrenatural. Amém? Passos sobrenaturais o Senhor está chamando para você dar. Um exemplo disso, de repente, é uma pessoa que antes de se converter, ela teve problemas, de repente, com as questões sexuais, alguém que foi por muito tempo envolvido com pornografia, e essa pessoa conhece, tem uma experiência com Jesus, e ela ouve a sua voz, desafiando a sair deste lugar de morte, e aquela situação ela é confessada, ela é deixada, mas em alguns momentos aquilo volta e atormenta, e como essa imagem daquele fantasma começa a dizer até que você nunca vai sair deste lugar, que é um lugar de prisão. Mas esse texto sobre a ressurreição diz que você tem condição em Cristo Jesus de ressuscitar deste lugar de morte, não ficar preso no pecado, não ficar preso em situações que antes sim te aprisionavam, mas hoje você tem toda a condição, pela graça de Deus em Cristo Jesus, de deixar todas as coisas que são morte na tua vida e que Ele te chama para sair. Coisas como essa, elas precisam diminuir dentro de nós, porque o Senhor nos chama para nós, juntamente com Ele, nós ressuscitarmos, sairmos deste lugar de morte. Agora, por fim, a incredulidade revela um grande fantasma pelas coisas que você já sofreu, ou talvez ainda esteja sofrendo, e não vê como surgir uma saída. Talvez o grande fantasma da sua vida, quando você tem ouvido a voz de Deus te chamando a dar um passo sobrenatural, é o próprio futuro. Você não consegue enxergar como, você não consegue enxergar por onde. O Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai trazer uma saída. Talvez aquilo tenha te assombrado tanto por experiências que você já passou, que você não consegue crer num futuro, que você não consegue se imaginar como um homem e uma mulher de Deus, vivendo uma vida
diferente da que você vive hoje. Uma vida sobrenatural, vivendo coisas extraordinárias. Talvez o medo do futuro seja um grande fantasma hoje na sua vida. Talvez o futuro seja o seu maior fantasma. Agora eu volto a te perguntar, o que você faria se você não tivesse mais medo? Se nenhum fantasma mais se levantasse quando o Senhor te chamasse a fazer ou dar um passo sobrenatural? Seja qual for a sua resposta, é isso que o medo está roubando da sua vida. As coisas que você sabe que você faria se não fosse o medo, são essas coisas que podem estar sendo roubadas de você por estes fantasmas que nós vamos caçar nessa noite. Amém? Quando Jesus ele veio andando naquele lugar, ele disse para os seus discípulos: não tenham medo, sou eu, Jesus. Ele disse o que deveriam sentir: não tenham medo, sou eu. A única coisa que nós devemos perguntar para Jesus: Senhor, és tu que está falando? É o Senhor que está me chamando para dar este passo sobrenatural? Não nós perguntarmos como eu vou fazer isso, como eu conseguirei dar este passo, como eu vou sair dessa situação. A única coisa que nós precisamos dizer ao Senhor: é o Senhor Jesus que está me chamando? Porque se for, não existe nada, absolutamente nada, que pode me segurar e me privar de viver uma vida sobrenatural e ouvir a sua voz, obedecer a tua voz e dar passos sobre as águas. Amém? Eu creio que o Senhor tem desafiado muitos que estão aqui nessa noite a dar passos sobrenaturais. Enquanto eu me preparava para essa palavra durante a semana, enquanto o Senhor me trazia esse texto, essa situação dos discípulos recuando por causa do seu medo, foi algo que veio tão forte ao meu coração, e neste momento eu podia até ver alguns de vocês em lugares assim, ouvindo a voz do Senhor, sendo convidados a dar passos de uma forma sobrenatural, acreditar no sobrenatural. Mas eu via essa mesma imagem que os discípulos enxergaram, como as imagens que alguns têm enxergado, situações neste momento se levantando como fantasmas e te assombrando e confrontando a sua fé. Mas o Senhor te chama nessa noite a você olhar somente para Ele, a desligar estes fantasmas que em alguns momentos decisivos têm se levantado sobre você. Não importa quais as situações que eles trazem à lembrança, situações que já foram confessadas, situações que já morreram, situações que não têm influência mais sobre você, que não são mais reais. Estes fantasmas, definitivamente, eles precisam ser desligados nas nossas vidas, para que a gente possa dar os passos que o Senhor tem nos desafiado a dar, a vivermos o sobrenatural que Ele tem nos convocado a viver. Amém? Queria que você deixasse as suas coisas de lado agora. Nós vamos orar neste momento, desligando todos esses fantasmas, todas essas coisas que têm se levantado contra a voz, a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Queria pedir para você ficar em pé. Queria pedir para você deixar o Espírito Santo agora falar pessoalmente com você. Se existem situações assim que têm se levantado nesses dias e confrontado a sua fé, você ouve a voz de Jesus te chamando, você ouve a voz do Senhor te desafiando a fazer algo por Ele, sobrenatural, mas ao mesmo tempo essas imagens, estes fantasmas se levantam e trazem medo ao seu coração. Se isso está acontecendo, deixa o Espírito Santo agora falar com você.
Pai, Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Deus, nós nessa hora queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Mesmo, Pai, Deus, entendendo situações que se levantam, Pai, nesta hora que o Senhor tem nos chamado a dar passos sobrenaturais. Deus, nós queremos confessar a nossa total dependência a Ti, Senhor. Pai, ao Teu Espírito Santo. Deus, somente a Tua voz. Pai, nessa hora nós queremos desligar, Senhor, das nossas vidas, toda a imagem, tudo o que tem se levantado, Pai, contra a Tua palavra e tem nos trazido medo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai.